Fala, 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 rapaziada, tamo aí. Não vai ser um resumão sobre somente a partida contra o Vasco, mas estamos aí para um resumão do que foi o dinizismo até esse presente momento no Cruzeiro. Eu vou falar um pouco sobre os dois empates que foram os últimos jogos do Cruzeiro no comando técnico do Diniz, que foi o 1-1 Cruzeiro e Libertad e 1-1 Cruzeiro e Vasco. Em resumo, o que dá pra gente dizer sobre o que foi, ou de certa forma, a esperança do Cruzeiro para os próximos jogos é um Cruzeiro que evoluiu. Isso é nítido, o Cruzeiro de fato evoluiu de um jogo para o outro. A primeira partida Cruzeiro e Libertad, assim, foi um jogo onde o Cruzeiro foi bem mal. Dá para se dizer dessa maneira, o Cruzeiro fez um jogo ruim e que esse placar de 1-1 não necessariamente ele refletiu o que foi a partida, porque de fato o Libertad mereceu muito mais vencer do que o Cruzeiro. Obviamente as circunstâncias ajudaram isso a acontecer. O Cruzeiro teve o Lucas Romero expulso de maneira imbecil, completamente imbecil a maneira que o Lucas Romero foi expulso, mas o Cruzeiro, assim, acho que ninguém esperava que o Cruzeiro fizesse uma boa atuação, até porque o Cruzeiro não precisava. O Cruzeiro já tinha um placar muito favorável, dificilmente o Cruzeiro seria eliminado. Então, o que deu pra gente sentir de certa forma foi que foi protocolar. O Cruzeiro não precisava vencer, não venceu. Não fez também tanta questão de vencer. Ele sai, logo no começo do jogo, sai à frente com o placar com um belo gol do Caio Jorge, num cruzamentaço monstro do Marlon, que relembrou o Marlon do ano passado. Cruzamento excepcional, muito bom. Mas o Cruzeiro, ele, depois de ter um jogador expulso, né, depois do Lucas Romero ser expulso da maneira que foi, o Cruzeiro sofreu muito, 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 mas também levou muita sorte, né? Teve muita sorte, porque o Libertad é um time muito fraco, muito, 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 muito fraco, assim. Cara, eu acho que o Atlético Goianiense não é tão ruim quanto o Libertad. É um time muito ruim. E o Atlético Goianiense é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Assim, a diferença é gritante. O Libertad ele teve todas as chances do mundo que a gente pode imaginar para tentar alguma coisa diferente. Não conseguiu, não complicou o Cruzeiro basicamente em momento nenhum. Óbvio, aquela tensãozinha que acontece é normal, porque é um jogo decisivo e o Cruzeiro tinha uma desvantagem naquela partida, mas uma vantagem muito grande no confronto e assim, dá para se dizer que o Cruzeiro passou de certa forma fácil, porque pelas circunstâncias e pelo que se desenhou a partida, o Cruzeiro poderia ter sofrido muito mais do que realmente sofreu. Então, no geral, o Cruzeiro jogou um jogo que não precisava ganhar, não ganhou. Mas aí a gente vê uma grande evolução, porque foi o Cruzeiro do primeiro jogo contra o Libertad, que acho que ninguém esperava que fosse um bom jogo. O Cruzeiro contra o Vasco, eu acredito que o primeiro tempo tenha sido um primeiro tempo muito mais próximo do que foi o jogo contra o Libertad. Só que do segundo tempo, o Cruzeiro fez um jogo completamente diferente. O Cruzeiro poderia tranquilamente ter virado o jogo. Assim, detalhes fizeram com que o Cruzeiro não virasse essa partida. Mas o Cruzeiro de fato jogou um bom futebol. E o que me anima, sinceramente me anima. Eu acho que já era um cenário diferente do que, obviamente, era um cenário muito diferente do que era o jogo contra o Libertad. Mas eu entendo que era um jogo onde o Cruzeiro precisava vencer, até pelas condições que está na tabela. O Cruzeiro precisa voltar a pontuar de maneira muito rápida. E pontuar, obviamente, com vitória é bem melhor do que pontuar apenas com um empate, porque o Cruzeiro se afasta cada vez mais do G6, enfim. Nesse momento, acho que até o Cruzeiro, se não vencer a Sul-Americana, vai precisar de fato torcer para algum brasileiro. Em específico, o Cruzeiro precisa torcer para o Botafogo ser campeão da Libertadores, para abrir mais uma vaga e ficar um G7, que aí talvez eu acho que o Cruzeiro vá brigar mais, porque assim, já tem times que parecem já estar em um nível muito diferente, né? O Internacional está jogando muito bem, o próprio São Paulo ele volta a vencer também. Então,
disputa do Cruzeiro fica cada vez mais difícil, né? Porque os outros times eles estão se ajeitando e o Cruzeiro está num processo ainda que eu acho que vai durar um pouquinho mais até o Cruzeiro de fato fazer e mostrar, falar, ó, agora nós estamos prontos, o Cruzeiro vai precisar, talvez nem para essa temporada o Cruzeiro faça realmente esse, assim, conclua que, ó, estamos prontos para disputar o que tiver que disputar. Talvez seja só pro ano que vem. Mas de qualquer maneira, foi uma partida que, obviamente, se a gente falar, ó, o Cruzeiro vai empatar apenas em casa contra o Vasco, eu acho que nenhum torcedor ele vai aceitar. Porque o Vasco é um time um pouco pior que o do Cruzeiro, o elenco, né, do Vasco é um pouco pior que o do Cruzeiro. Só que por que se desenhou a partida? Ao meu ver, o Cruzeiro mostrou algo que não estava mostrando nos últimos jogos, que foi uma vontade de vencer, isso sendo resultando em pressão de fato. Obviamente, por também ter um jogador a mais, né? O Vasco teve um jogador expulso, justamente expulso, não tem nem o que discutir. Só que o Cruzeiro fez uma pressão até antes do jogador do Vasco ter sido expulso. O Cruzeiro fez uma pressão muito interessante que assim, em resumo, o que dá pra se dizer é que o Vasco, ele no segundo tempo, não teve tanta chance de fazer alguma coisa. O Vasco ficou refém ali de cruzamentos pro Verratti, porque é basicamente o que o Vasco tem de arma e o que tá tudo certo, é o que o Vasco tem mesmo. Aliás, o Cruzeiro empata antes do Vasco ter um jogador expulso. O Cruzeiro empata com um belo gol do Zé Ivaldo. Assim, o primeiro gol do Vasco, assim, foi uma série de erros, assim, defensivos que bizarro. Sobrou uma bola, sim, bizarramente fácil pro um dos grandes atacantes do futebol brasileiro fazer um gol fácil. O Cássio fez o que poderia fazer no lance, não tem culpa nenhuma. A culpa foi do sistema defensivo do Cruzeiro no modo geral, que realmente, caraca, foi difícil. Mas o Cruzeiro consegue chegar ao empate com um belo gol do Zé Ivaldo, com um belo cruzamento do Barreal. Um gol que se inicia em uma jogada de escanteio, o que já é um ponto bem positivo para o que vinha sendo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro era nulo em chances de bola parada em escanteios, né? O Cruzeiro não conseguia produzir absolutamente nada. Até antes do Seabra, nem só falando sobre o Seabra, com o Larcamão também não conseguia grande coisa. Trabalhos anteriores também não conseguiam tantas coisas. Era um time que tinha muito escanteio, só que não conseguia concluir isso em boas jogadas ofensivas, né? Mas assim, pelo que for o jogo, pelo que se desenhou, né, mais uma vez dizendo, a vitória do Cruzeiro seria até mais justa. Pelo cenário e tal que o Cruzeiro jogou, seria mais justa, mas o futebol não é justo. Mas o que dá para se agarrar positivamente, porque foi o segundo tempo em específico do Cruzeiro, é que é um time que melhorou muito, muito, muito. E obviamente a falta que o Matheus Pereira faz é bizarra, ainda mais tendo o substituto dele sendo o Matheus Vital, que até, enfim, saiu machucado do jogo. Obviamente a gente não deseja mal a nenhum jogador, mas talvez seja positivo ele não ter possibilidade de jogar. Não é bom para ele e para nenhum atleta estar lesionado, não é bom, mas só que para não ter como opção é interessante às vezes. É um jogador muito abaixo, cara. Ele fez a pior partida do mundo ontem, mas assim, existir uma comparação entre Matheus Pereira e Matheus Vital é algo assustador, é bizarro, da ânsia de vômito pensar na possibilidade de não ter o Matheus Pereira e ter o Matheus Vital para assumir essa posição de armador, porque ele não arma nada, né? Um jogador nulo. E assim, a expectativa quando foi anunciado que ele seria o titular e que o Matheus Pereira não estaria disponível para esse jogo foi desesperadora. Então o empate não foi ruim, o Matheus Vital foi titular, então nenhum empate é ruim.
quando o Matheus Vital é titular, porque o Matheus Vital, ele é um jogador negativo, ele é um jogador a menos. Mas ele não é só um jogador que não existe, ele é um jogador que pode sim prejudicar o Cruzeiro em momentos onde o Cruzeiro poderia fazer coisas melhores. Mas em resumo, a gente não vai falar sobre esse cara. E, enfim, espero que quanto mais cedo ele possa sair do Cruzeiro, mais desejo a melhor das recuperações para ele, que não seja nada, que ele seja disponível para não jogar e sentar no banco no próximo jogo, de preferência para alguém da base ocupar esse lugar. Mas pela falta do Matheus Pereira, o Cruzeiro, quando não tem a possibilidade de ter o Matheus Pereira, o Cruzeiro perde muita coisa. Sem falar sobre o substituto, mas muita coisa, porque ele de fato é um jogador diferenciado, né? Ele é um cara que ele, com poucas jogadas, ele consegue fazer coisas muito, muito importantes. Mas acho assim, né? Para os próximos jogos do Cruzeiro, a expectativa aumenta muito, porque de fato o Cruzeiro fez um bom segundo tempo sem o melhor jogador do time. Sem o melhor jogador do time, o Cruzeiro fez um segundo tempo que mereceu uma virada contra um time que está em uma boa fase, um time que encontrou um jeito de jogar bem interessante, que foi o time do Vasco, com o Paiva, né, o técnico, assim, vem fazer um trabalho bem interessante, muito digno, que tira o Vasco de uma zona de rebaixamento e uma briga pela briga contra o rebaixamento, e coloca o Vasco em uma posição muito tranquila, sem qualquer risco de rebaixamento. Basicamente, se o Vasco continuar assim, não vai ter qualquer risco de rebaixamento e vai garantir uma Sul-Americana para o ano que vem, o que acho que pro cenário do Vascaíno, assim, pelo que se desenhou a temporada no começo assim, dela, é surreal você terminar o ano sem nenhum medo de ser rebaixado e com a vaguinha na sua, é perfeito, né? E assim, a perspectiva para o ano que vem vai ser ainda melhor, porque, pô, Coutinho, Verratti, Payet, né? Enfim, a expectativa ela aumenta muito, né? Mas o Cruzeiro melhorou e vai enfrentar agora o Fluminense, que tá em uma fase bem ruim. Mesmo sendo em casa, eu acho que o Cruzeiro pode sim vencer esse jogo. É um jogo muito importante para essa retomada do Cruzeiro na briga pela Libertadores de verdade, assim, uma briga mais ferrenha pela Libertadores, porque o Cruzeiro nos últimos jogos tem dado uma decaída um pouco mais comparando com os times que estão nessa briga, né? Todos os times estão muito bem e o Cruzeiro vem mal, né? Então o Cruzeiro deu uma pintada, digamos assim, o Cruzeiro deu uma... lá ele mil vezes. O Cruzeiro deu uma... Coisas dizem que parecem, muitas circunstâncias mostram que talvez o Cruzeiro faça uma sequência de temporada interessante. Estamos encontrando o dinizismo de fato, né? Ontem teve um lance lá do típico dinizismo onde o Cássio saiu meio mal, mas assim, isso vai acontecer mesmo. O Cássio é um goleiro que tem problemas com os pés, mas assim, o importante é que pelo menos o Cruzeiro não tome gol. Acho que é o mais importante nesses cenários, assim. Mas, de qualquer forma, eu entendo como positivo esses dois primeiros jogos. O primeiro jogo foi muito ruim, mas eu acho que a expectativa para um jogo bom era muito baixa. O segundo jogo teve um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo digno, que merecia sim a virada, e que a gente pode se abraçar nisso para a sequência do campeonato, e que o Cruzeiro possa evoluir a cada dia, porque de fato o Cruzeiro vinha decaindo muito, evoluindo de certa forma com o Fernando Seabra, e o Cruzeiro conseguia agora um momento de melhorar, de evolução. É muito interessante pro resto da temporada, e que cada dia mais o Cruzeiro se acertando com as ideias do Diniz, o Diniz conseguindo colocar as ideias dele em campo. E é fundamental, assim, a gente já falou de vários e vários técnicos, mas pro Diniz é fundamental nesse momento usar a base. A categoria de base vai ser fundamental
porque ele quer pro ano, porque de fato o Cruzeiro tem uma falta de elenco que é bem notória, né? O Cruzeiro não tem opções pro ataque, por exemplo. O Cruzeiro não tinha opções. Aliás, ofensivamente o Cruzeiro tinha a opção do Barreal. Era, acho que, se não me engano, era o único jogador de ataque que o Cruzeiro tinha. E o Cruzeiro colocou ele pra jogar. Vai precisar contar com o Kaique Kenji, vai precisar contar com o Tevez, vai precisar contar com quem tiver à disposição. Vai precisar contar com o Dorival para lateral. Vai precisar contar com o Guimeira. É um bom jogador. Pode ser sim um bom substituto, por exemplo, pro Matheus Pereira. O Vitinho acho que não volta essa temporada, não sei exatamente. O Japa também acredito que não, infelizmente, porque são jogadores que seriam fundamentais para esse resto do ano. Para que a gente não tenha que ver atuações de Ramiro, de Matheus Vital, de Lucas Silva, que não entrou na partida de ontem, mas a gente sabe que é um jogador muito, muito, muito complicado também. A gente não tem que ver o Gasolina jogando novamente. Então é fundamental o olhar do Fernando Diniz para a categoria de base. O Cruzeiro não pode contratar jogadores. O Cruzeiro não tem condições de contratar jogadores. Então, nesse momento, é confiar na base no mais alto nível. Você tem que olhar para a base e falar, cara, isso aqui pode mudar a história da nossa temporada, cara. Porque em momentos assim, em jogos onde o Cruzeiro tem desfalques, onde o Cruzeiro, de certa forma, vai precisar dar uma poupada e tal, para continuar a temporada, o Cruzeiro precisa contar com atletas, o maior número de atletas possíveis, né? Porque o Cruzeiro tem um número limitado de jogadores e que sofre com algumas baixas. E para recompor, o Cruzeiro não tem condição de comprar jogadores nesse exato momento. Então vamos confiar na base. Eu espero que hoje, inclusive, vai ter o jogo da final do Campeonato Brasileiro do Sub-20, onde o Cruzeiro empatou o primeiro jogo em casa 2-2 contra o Palmeiras e vai, não sei se é no Allianz Parque, mas vai enfrentar fora de casa o Palmeiras nessa decisão do Campeonato Brasileiro. A gente torce pelo melhor cenário possível sempre, né, que o Cruzeiro possa ser campeão, mas mesmo não sendo campeão, a base do Cruzeiro ela é boa. O Cruzeiro tem bons talentos na base e que, se bem trabalhado, podem resultar em financeiramente ativos financeiramente bons, onde o Cruzeiro pode negociar, mas também em jogadores que podem ajudar o Cruzeiro no momento atual. A gente tem que lembrar que no ano passado o jogador que basicamente salvou o nosso ano com um gol muito, assim, pelo que era o Cruzeiro 2023, foi um gol surreal, que foi o Robert. O Robert, um garoto da base que ninguém dava nada até hoje. Ninguém olha pro Robert com um olhar de que é um jogador útil. Ele poderia ser muito bem útil esse ano. O Robert, o João Pedro, enfim, vários jogadores vindos da base que poderiam ser úteis no elenco atual do Cruzeiro, mas que, enfim, foram emprestados, enfim, foram para outros lugares. Mas veio dos pés do jogador da base um gol inacreditável, que foi aquele gol contra o Goiás no finalzinho do jogo. Eu digo inacreditável porque ninguém do ataque do Cruzeiro parecia ter condições de finalizar aquela bola daquela maneira. Então, confiar na base é fundamental. Mesmo que o Cruzeiro não vá negociar esses atletas com o Real Madrid por vários milhões, mas ter esses jogadores jogando, ajudando o Cruzeiro é muito importante, né? É muito, muito importante. Então, se eu pudesse pedir algo pro Diniz olha pra base, Diniz, olha pra base, porque é fundamental para a continuidade do seu trabalho. Um olhar mais sagaz para a base, porque a tendência pro ano que vem é que o Cruzeiro contrate muito. E contratar muito é bom, é positivo, porém ela é negativo também, porque você, em vários momentos, a gente viu isso com o próprio Alexandre Matos, quando esteve no comando do Cruzeiro, negligenciar muito o jogador da base para contar com jogadores de outros times mais experientes que não necessariamente surtiram efeito prático no time, e que um jogador da base poderia muito mais ter mais minutos e, enfim, confiar muito mais no atleta da base em detrimento de um jogador que você vai pegar aí
sabe-se lá de onde vem, como vem pro clube, e que não é certeza de absolutamente nada, mas é muito importante confiar na base. Em resumo é isso, né, gente? A gente espera aí que o Cruzeiro possa fazer um bom final de Brasileirão, e pro ano que vem que as coisas possam acontecer de uma maneira mais interessante aí, o Cruzeiro possa fortalecer seu elenco para brigar de fato por grandes coisas e por coisas maiores ano que vem, né? Que o Cruzeiro esteja na Libertadores e que o Cruzeiro possa brigar por mais coisas pro resto do ano, mas assim, em resumo, as duas primeiras partidas foi isso, né? O Cruzeiro fez bons jogos, na minha concepção, e que podem evoluir ainda mais na sequência do campeonato. O Cruzeiro enfrenta agora o Fluminense na quarta-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, às 21h30. E a expectativa é de mais um jogo, aliás, de uma melhora ainda mais do que foi o jogo contra o Vasco, e a gente possa entrar na data FIFA aí com mais tranquilidade, com uma cabeça mais focada aí para que possa voltar no jogo importante contra o Bahia, no jogo de uma disputa direta, que o Cruzeiro possa vir muito melhor do que veio nessas últimas partidas, né? E é isso aí, tamo junto, vamos pra cima, Cruzeiro, coragem pra jogar, Cruzeiro, 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 e é isso aí, vamos que vamos.